por favor, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 8. Versículo 21, 8 e 21. Você é obreiro? Todos são obreiros? Então, todos vocês deveriam ter uma Bíblia. Como é que você vem na reunião de obreiros sem Bíblia? Por exemplo, estou vendo a moça que está com a Bíblia, minha filha. Não, você que está aqui na frente. Não? Por quê? Eu lembro quando eu não era obreiro, mas eu tinha uma Bíblia de bolso. Sempre estava lá para consultar. Isso, minha filha, é um mau sinal. Um mau sinal. Quem é de Deus anda com a sua arma aqui. É uma Bíblia pequenininha. Guarda e está sempre consultando. Agora você não vai ter condições de ler, eu vou ler para você. Jesus falando para os judeus. Olha só, presta atenção. Use a sua cabeça, a sua inteligência, o seu intelecto, o seu poder de raciocínio. Jesus falou dessa forma. Aliás, a Bíblia fala dessa forma. De outra feita, então lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós, o quê? Não podeis ir. Quem está falando? Jesus. Amém? Jesus está falando isso. Para quem? Para quem? Ele estava falando, diz aqui, então diziam os judeus. Quer dizer, Jesus estava falando com os judeus. Os judeus não eram cristãos. Ele não estava falando com os discípulos. Ele estava falando com o judeu que preservava a lei e etc. Que não tinha nada a ver com Jesus. E vice-versa. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Os judeus pensavam que Jesus ia se suicidar. Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Vós não podeis ir. Foi Jesus quem falou isso. Foi Jesus quem falou: vocês não podem ir para onde eu vou. Vocês não, para onde eu vou, vocês não podem ir. E prosseguiu dizendo: vós, judeus, sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois o quê? Deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então aqui nós temos o divisor das águas. Aqui nós temos a definição: quem é quem?
Não interessa se você é obreira, obreiro, pastor, bispo, esposa de bispo, mulher do bispo. Não interessa o cargo que você ocupa na igreja, ou que nós ocupemos na igreja. Não interessa. No céu não vai entrar bispo, no céu não vai entrar pastores, no céu não entra obreiras, obreiros, no céu não entra ministros evangélicos, no céu não entram ministros evangélicos, no céu só entra almas redimidas pelo sangue do Senhor Jesus, só isso. No céu não entra nenhum oficial de igreja. Eu vou entrar no céu não porque eu sou o bispo Macedo, mas porque eu sou a alma salva, redimida pelo sangue do meu Senhor Jesus. Então, cargo não tem sentido e valor nenhum para o reino de Deus. Mas veja só o que faz a diferença entre o de Deus e o que não é de Deus. A obreira que é de Deus, da obreira que não é de Deus. Jesus fala com clareza: vós sois cá de baixo, e eu lá de cima. Então, quem é nascido da água e do Espírito Santo, é lá de cima. E quem não é nascido do Espírito, não é lá de cima. É de onde? É daqui de baixo. Por quê? Porque foi nascido da carne, foi nascido da vontade do homem, ou foi nascido da vontade do sangue. Não nasceu de Deus. Então, como é que eu vou saber, na prática, se a pessoa que eu estou namorando, que eu estou apaixonado, se ela é de Deus ou se ela não é de Deus? Só tem um jeito. Só tem um jeito: avaliar, pesar, verificar o seu caráter, os frutos da sua vida. Ver o seu procedimento, o seu comportamento, suas atitudes. Na igreja, todo mundo é santinho. Mas, quando está em casa, então se vê quem é quem. Entre os familiares é que se vê, que conhece bem as atitudes de quem é quem. No caso aqui, Jesus fala: vós sois cá de baixo. Por que Jesus falou que eles eram aqui de baixo? Por quê? Quem são as pessoas daqui de baixo? As pessoas daqui de baixo são aquelas pessoas que pensam nas coisas daqui de baixo, só isso. Que agem de acordo com as coisas daqui de baixo. São pessoas que, embora tenham se entregado para Jesus, embora acreditem em Jesus, mas não abrem mão dos pais para casar. A Bíblia fala, quando o homem quando casa, ele deixa a casa de seus pais, sai, e fica com a sua esposa e vice-versa. Mas as pessoas que são cá de baixo, ainda que se casem, por exemplo, uma jovem casa com um pastor, com um auxiliar, mas ela é apegada à sua família, muito apegada à sua família. É um sintoma de que ela é daqui de baixo. Por quê? Porque o seu apego não está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não está. Ela está apegada aos seus familiares. Ela quer se casar com um homem de Deus, quer fazer a obra de Deus. Tudo isso
teoricamente, mas na prática, ela não está disposta a abrir mão dos seus parentes para fazer a obra de Deus. E para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que negar a nós mesmos. Para você ser obreira ou obreira eficiente, você tem que colocar a obra de Deus em terceiro lugar na sua vida. Prioridade na obra de Deus. Primeiro lugar é o Senhor, segundo lugar é o seu casamento, e terceiro lugar é a obra de Deus. É assim que funciona. Então, quando a pessoa é nascida de Deus, ela é lá do alto. Então ela pensa nas coisas de Deus. Ela não gosta de se envolver com ninguém que seja daqui de baixo. Ela não tem prazer em estar na companhia de pessoas incrédulas. Ela não tem, nem que essas pessoas incrédulas sejam parentes, entes queridos. Ela não tem prazer nessas pessoas. Ela prefere ficar no meio de outras pessoas que são de Deus do que ficar no meio dos seus irmãos, parentes, amigos e conhecidos. Por quê? Porque as pessoas que são lá do alto têm o pensamento unido num só Espírito. O Espírito Santo une aqueles que são dele. Ou você tem o Espírito Santo, então nós dois concordamos em espírito. Nós vivemos no mesmo espírito. O mesmo espírito que alegra você, me alegra também. O mesmo espírito que me dá paz a você também. Mas se você não é lá do alto, você é aqui de baixo, então há conflitos naturalmente entre você que é de lá do alto e aquela pessoa que é aqui de baixo. Então você vê que há uma enorme, uma brutal diferença entre um e outro. Então, enquanto eu estou falando, você deve estar se avaliando. Você deve estar se avaliando. E verificando se você é lá do alto ou é daqui de baixo. Porque quem é lá do alto tem o Espírito de Deus. Tem alegria, tem paz. Tem problemas, como todos temos problemas. Mas tem paz dentro de si. São pessoas diferentes. São pessoas, eu diria, extraterrestres. Nós somos extraterrestres. Nós somos de outro mundo. Nós estamos num mundo em que as pessoas aplaudem a pornografia, a safadeza, a injustiça, o que é imundo, aplaude tudo que não presta. Mas quem é de Deus, embora esteja nesse mundo, mas não compactua com este mundo. Não tem o mínimo de apreço para com as coisas deste mundo. Ou tem. Hein? Diga. Poxa, bispo, mas não precisa também ser tão radical. O quê? Não precisa ser radical? Não precisa ser radical uma ova. Com respeito à minha fé, eu sou radical. Ou é ou não é. Ou Deus é comigo ou Deus não é comigo. E se eu sou com Deus, eu sou com Deus. Eu vou assumir a minha fé por resto da minha vida. Se a minha mulher quiser vir comigo, amém. Se o meu pai quer vir comigo, se meus filhos quiserem vir comigo, amém. Se não quiserem, eles ficam para trás. Eu vou sozinho, mas eu não vou arredar pé da minha fé, porque a minha alma está em jogo. Eu não vou arriscar a minha salvação por ninguém neste mundo, ninguém, porque a minha fé é a minha salvação, a minha alma.
A gente não sabe o dia que vai partir deste mundo. A gente não tem ideia do dia. Mas a gente sabe que um dia a gente vai, se Jesus não voltar antes. E a pergunta que não cala: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você é uma pessoa lá do alto? Ou você tem dúvida disso? Ou você tem certeza que você é uma pessoa daqui de baixo? Porque se você é uma pessoa que é daqui de baixo, os seus pensamentos estão voltados às coisas desse mundo. Você está voltado para a moda, você está voltado para as músicas do mundo, você está voltado para as revistas, aquelas revistas de coisas de mulheres, enfim, você está procurando saber qual é a moda, você está preocupado com novela, você está preocupado quem vai ganhar o prêmio, o Globo de Ouro lá em Los Angeles, você está preocupado com as coisas desse mundo, você está preocupada com o melhor jogador, você está preocupado com o seu time ganhar. Poxa, não ganhou, poxa, ele era para ter, você discute. Você aqui de baixo está preocupado igualzinho os outros que estão lá fora. Qual a diferença entre vocês e ele? A diferença é que você frequenta a igreja e eles não, só isso. Mas as suas atitudes são as mesmas, os pensamentos são os mesmos. Pensamentos daqui de baixo. Mas quando a pessoa é de Deus, nascida de Deus, ela no alto, ela do alto, então os pensamentos dela estão voltados para as coisas lá do alto. Ela está pensando nas coisas lá do alto. Tudo bem que na hora do trabalho dela, ela tem que pensar no trabalho dela, ela tem que executar o seu trabalho, ela tem que fazer aquilo ali que está fazendo, para quem quer que seja, o melhor, porque ela está ganhando para isso. Mas, quando ela deixa o seu trabalho secular, então ela volta aos pensamentos lá do alto. Quando ela está, mesmo no seu trabalho, ela tem, na hora de folga, um momento em que ela está sempre lendo a Bíblia. Ela tira do bolso a Bíblia e lê. Tem interesse na palavra de Deus. Porque ela gosta disso, é o Espírito que a leva a fazer isso. Mas quando ela não usa desse comportamento, ela está muito semelhante aos deste mundo. É o que Jesus diz assim: olha, eu vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas os judeus que tinham só o pensamento aqui deste mundo, eles disseram assim: será que ele vai se suicidar? É o pensamento deles. Eles não estavam entendendo a palavra de Jesus. Quando a pessoa é daqui da terra, não entende a linguagem lá de cima. Quando a pessoa é daqui da terra, ela não entende a mensagem lá de cima. Ela lê a Bíblia, aquilo ali não diz nada, porque é outra linguagem. Vós sois da cá de baixo. Jesus disse: eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Morrereis nos vossos pecados. Você é obreira. Você tem o título de obreiro.
E quando você está uniformizada ou uniformizado, todos vocês parecem santinhos. É a mesma coisa, os levitas uniformizados parecem um anjinho. Um anjinho perfeito. Parece um anjinho. Então, o uniforme dá a sensação de ser uma pessoa santa, separada, limpa, pessoa que está pensando nas coisas de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas, lá fora, a história é outra. Que foi o que aconteceu com a ex-obreira. 3 anos separada da obra. Mas ela esteve no nosso meio, esteve sentado, assim como você está sentado assim à nossa frente. E por causa de um problema que teve com a irmã dela, se lançou da ponte e morreu, suicidou. Era obreira, antigamente era obreira. Por que ela não quis voltar? Por que ela não quis se entregar? Por que ela não se humilhou? Porque ela era daqui de baixo. Ela era obreira, mas era daqui desse mundo. Era obreira, mas era daqui deste mundo. E depois não aguentou. Porque quando você, eu já falei isso, quando você se coloca numa posição de ataque ao diabo, ao inferno, servindo a Deus, porque quando você começa a servir a Deus, você está numa guerra contra o diabo. Sem servir a Deus, você já está na guerra contra o diabo. Sem servir. Você entregou a sua vida para Jesus, você já vai ter que se entregar na guerra contra o diabo. Agora imagine quando você se entrega para ajudar outras pessoas. Quer dizer, você vai ter que enfrentar os demônios que atentam você, mais os demônios das pessoas que estão sendo destruídas pelo inferno. Então soma-se demônios aí. Então, se você não tiver o Espírito de Deus, se você não for lá de cima, não for lá do alto, você perde. Ele passa uma rasteira em você e você dança. E você perde. E a sua situação se torna pior do que aquela da situação do incrédulo. Então eu sei, eu estou muito consciente de que quando nós resolvemos a enfrentar o inferno para arrancar as pessoas de lá, eu sabia que eu tinha que deparar com problemas graves, sérios. Sabia disso. Mas o que me guardou, o que me fez perseverar, o que me manteve firme, foi o Espírito que me gerou. O Espírito que me gerou. O Espírito que me gerou lá do alto. Ele me fez lá do alto. E como eu sou lá do alto, pode vir o inferno inteiro, nós vamos enfrentar e vamos vencê-lo. Por quê? Porque quem é de Deus, quem nasceu de Deus, vence o mundo, vence o inferno, vence tudo. Mas quem não nasceu de Deus, quem finge ter nascido de Deus, mas é aquela pessoa problemática, é aquela pessoa nervosa, é aquela pessoa que segue a sua vida, dá sequência à sua vida entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Ela tenta conciliar a fé e a dúvida, a luz e as trevas. Ela tenta ficar entre os que são lá do alto e os que são daqui da terra. É impossível, não tem como. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você é lá do alto, ou você é daqui de baixo. E se você é daqui de baixo, presta atenção,
Se você é daqui de baixo e sabe que é daqui de baixo, o juízo para com você será muito pior, se você não se converter. Muito pior. Lembra que Jesus falou? Ai de ti, Corazim, se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos milagres como foram feitos em você, Corazim, há muito que eles teriam se convertido. E Jesus então lançou uma maldição. A cidade de Corazim está lá em Israel, continua lá, mas tudo caído. Ninguém conseguiu erguer aquela cidade. Está lá, condenada à maldição. Então você não teve a honra, o brio, não teve a decência de chegar e dizer: meu Deus, tem compaixão da minha alma, porque eu estou tentando ajudar os outros quando eu mesmo estou precisando de salvação. Eu estou tentando ser uma obreira e ajudar outras pessoas, mas eu estou morrendo. Mas eu não vou falar para ninguém isso não, eu não vou falar não, eu vou continuar. Pô, imagine eu perder o meu uniforme, imagine eu deixar de ser obreira, imagine eu deixar de passear pelo salão, desfilar no salão, como se fosse uma pessoa de luz. Não, eu não vou abrir mão disso não. É como o bispo Márcio estava falando comigo, atendeu uma senhora, ela, pastora de uma outra igreja, ela disse: olha, minha vida está assim, meu casamento é um inferno, meu filho é viciado, a minha vida é um desespero, mas eu prego o evangelho. E o bispo falou: não, a senhora tem que abandonar isso e cuidar da sua alma, da sua salvação. Não, eu não vou abrir mão não, eu tenho que pregar. Mas senhora, se a senhora não tem condições de ajudar nem os seus, a sua família, como é que a senhora vai ajudar os outros? Não, quer dizer, orgulho. Exatamente o que os judeus faziam na época de Jesus. Hipócritas. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção que eu vou falar para vocês. E eu falo com vocês com maior temor e tremor e respeito, sobretudo amor pela sua alma. Pela sua alma. Não brinque com Deus, nem com o diabo. Se você não tem certeza que é lá do alto, é porque você é daqui de baixo. Se você tem no mínimo, de dúvida a respeito da sua salvação, é porque você não é salva. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, diz o texto sagrado, e eu creio, que o Espírito Santo testifica, quer dizer, o Espírito Santo confirma que somos filhos de Deus, que somos do alto. E se não há essa confirmação, é porque não há certeza, não há convicção. Então, eu estou falando para você da mesma forma como eu falaria para o incrédulo. Entrega a sua vida imediatamente para Jesus. Não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe ao seu redor. Se as pessoas vão reconhecer: poxa, mas fulana parecia uma pessoa tão bem. Não faça isso, porque essa menina jovem, bonita, cheia de vida, se matou porque estava na mesma situação que você. Mesma situação.
Mesma situação você que talvez esteja vestindo um uniforme. Por dentro você está podre, você está caído, caída. Não brinque com isso. Não brinque. É a sua alma que está em jogo. Eu quero salvar você hoje, aqui e agora. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você. É pena que não vieram mais obreiras e obreiros. Eu esperava que a igreja estivesse lotada de obreiras e obreiros. Porque o que eu estou falando é muito grave. Muito grave. E sabe qual é a segunda razão porque eu me interesso pela sua alma? Porque você amanhã poderá ser um pastor, um bispo ou uma esposa e estará cuidando de ovelhas. E se você não for depurado aonde você está, você poderá chegar num lugar de destaque e ser mais uma pessoa que vai estar trabalhando a serviço do inferno, para gerar mais obreiras, obreiros e pastores endemoniados. Então, se você quiser ser salvo hoje e começar do zero aqui agora, quem sabe você tenha feito o jejum de Daniel e não aconteceu nada, porque você não ouviu nunca uma palavra forte como essa. A palavra que diz que Jesus falou para os judeus. Os judeus eram religiosos, ultra religiosos. Ele não estava falando para incrédulo, não. Jesus estava se dirigindo a religiosos. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E você? E você? Eu me lembro, no período da minha salvação, da minha conversão, todas as vezes que o pastor dizia: quem quer entregar a vida para Jesus, levanta o braço, fique de pé. E estava lá eu. Quantas vezes foi isso? Quantas vezes aconteceu isso? Muitas vezes. Porque todas as vezes, quartas e domingos eu estava na igreja. Todas as quartas e domingos eu estava na igreja. Todas as quartas. Eu não perdia uma reunião. E todas as vezes que o pastor pregava: quem quer aceitar Jesus? Sabe por que eu fazia isso? Você sabe por quê? Porque eu não tinha certeza da minha salvação. Então, eu não estava nem aí para as pessoas olhando para mim, que me conheciam. A própria Esté falou para a mãe dela: ih, mamãe, esse rapazinho, que ela não me conhecia ainda, esse rapazinho, coitado, não entende nada, toda vez está levantando a mão para Jesus. Mas hoje eu estou aqui, 51 anos servindo ao meu Senhor. Mas eu resolvi esse problema da dúvida. Eu resolvi. Sabe quando? Eu falei: Jesus, me dá certeza da minha salvação. O Senhor tem que me dar certeza, eu preciso disso. E aconteceu um dia. E de repente isso não é o que está acontecendo com você. Se você quiser a minha ajuda, vem aqui na frente. Agora.
Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois aqui da terra, e eu da terra não sou. É muito forte essa palavra. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era o pregador dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judias. Quem não era judeu, era gentio. Então, os gregos, os romanos, os que professavam qualquer fé, eram gentios. Só os judeus eram judeus, uma classe especial. E Paulo trabalhava com os judeus, com os gentios, que é o que nós trabalhamos. Com quem nós trabalhamos? Há igrejas que pescam num aquário da Igreja Universal. Que pescam, procuram pescar crentes. Mas nós, da Igreja Universal, nós trabalhamos com viciados, endemoniados, perturbados, ladrões, bandidos, assaltantes. Entramos nas prisões, nos hospitais, as pessoas que estão com câncer, com AIDS, com ebola, as pessoas que estão no inferno, é onde nós vamos trabalhar. Paulo era assim. Ele trabalhava com esse tipo de gente, para resgatá-los. Mas ele, Paulo, eu me identifico com ele, porque se você ler as cartas de Paulo, você pode verificar, ele era muito preocupado com as pessoas, as pessoas que estavam se convertendo. Porque as pessoas que estavam se convertendo, e até eram obreiras, e até eram chamados de pastores, não eram nascidos de Deus. Tanto é que ele escreve lá para os romanos, os cristãos novos de Roma, ele escreveu dizendo assim: vós não estáis na carne. Vós não estáis na carne. Se é, deixa-me ler o texto exato, para não perder uma só sequer palavra. Você pode conferir depois, lá em Romanos capítulo 8, e versículo 8. Ele diz assim exatamente. Olha só. Ele diz, olha, ele diz assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quer dizer, uma inclinação para a carne é inimiga de Deus. Então, quem tem inclinação para as coisas desse mundo, para a moda, para futebol, para as coisas desse mundo, para o carnaval, para as notícias de moda, as notícias de quem tem o bumbum maior e essas coisas mais, quem está preocupado com essas coisas é gente do inferno, é gente do mundo, é gente que não tem nada de Deus. E se a pessoa se diz de Deus, está na carne porque está preocupado com essas coisas, em saber, está curiosa para saber quem ganhou, quem não perdeu, qual a escola que ganhou e que perdeu, essas pessoas estão na carne, estão inclinadas para a carne. Então ele diz assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, não está sujeita à palavra de Deus, nem pode estar, porque é daqui do mundo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, ele está falando para os cristãos romanos, ele não está escrevendo aqui para todo mundo, para qualquer pessoa, ele está dirigindo essa carta aqui para os que estão na fé,
que haviam se convertido. É como eu estou fazendo. O meu discurso aqui, a minha pregação, é para vocês, obreiros. Eu não estou falando para incrédulos. Eu não estou falando para as pessoas que estão chegando pela primeira vez. Eu estou falando para vocês que são obreiros, que supostamente são de Deus. Então ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. É forte. Isso é muito forte. Imagine você que está aqui na frente, você que veio aqui, oh meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você atendeu pessoas desesperadas? E essas pessoas passavam para vocês, transferiam para vocês os problemas dela, e você pensava assim: poxa, igual os meus problemas. É ou não é? Sim ou não? Poxa, está falando que estou passando. Mas você tinha que dar uma palavra para ela. Quer dizer, você tentando ajudar alguém, quando você mesmo está precisando. Isso não combina. Não combina. Como você vai carregar os fardos das outras pessoas se você está cheio de fardo? Você não aguenta nem os seus, como é que você vai aguentar outros? Isso não é inteligente. Então, você, deixe-me falar para você com todo carinho, com amor, com dedicação, presta atenção. Conserte a sua vida. Amém, pessoal? Cuide de você, cuide da sua alma. Não tente ajudar alguém se você está precisando. Porque isso não é inteligente. Isso não agrada a Deus. Como que eu poderia estar aqui falando para vocês se eu estou com problema pessoal, espiritualmente falando? Não teria condições, eu seria um hipócrita. Então, cuide da sua alma. É isso que eu quero que vocês façam. Não cuide de ninguém, não. Preocupe-se com você. Amém, pessoal? Entendeu? Eu vou orar para vocês. Mas eu também quero lhes dar uma dica de como você deve se comportar mediante essa situação. Você sabe o que eu costumo fazer? Todas as noites eu faço as mesmas orações. Eu oro o Pai Nosso. Eu oro o Pai Nosso. E eu digo assim: Pai Nosso, meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Sabe o que significa isso? Significa, eu estou falando para Jesus: Senhor Jesus, venha o teu reino sobre todos os que fazem parte da Igreja Universal. E vir o reino de Jesus é o Rei Jesus instalar o seu trono dentro de cada um de vocês, para que Ele venha reinar, para que Ele venha falar, para que Ele venha usar a sua vida. Venha o teu reino sobre nós. Eu imploro a Deus todos os dias por você. Eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes, todos os dias, pelos meus auxiliares do rádio, todos os dias eu estou orando. Muitos esqueceram, pararam de ajudar. Eu continuo orando para os que estão permanecendo, continuo orando. Quer dizer, eu mantenho aquela oração. Depois eu falo assim: Senhor, perdoa os meus pecados.
Porque eu sei que durante o dia eu devo ter cometido pecados. Então eu quero ficar limpo com Deus. Quero zerar a minha conta. Assim como eu perdoo os meus devedores, porque eu tenho sempre que estar perdoando aqueles que me ofendem. Eu oro pelos que me ofendem, para que eu fique livre de sentimento contra eles. Amém, pessoal? Então, isso é uma coisa que você deve fazer por você. Eu oro por toda a igreja, eu oro por todos os pastores, meus colegas, eu oro pelos outros pastores de outras igrejas, os servos de Deus, eu oro pelos servos. Não oro por todos os pastores dessas igrejas, não. Eu oro pelos servos de Deus, que eles ganhem almas. Oh, meu Deus, envie trabalhadores para a tua seara, não só para a igreja universal, mas para todos os pastores, teus servos. Porque eu quero que haja ganho de almas. E o que acontece? O Espírito Santo, ele vai me atendendo, devagar, devagar, ele vai fazendo um povo forte, intrépido, corajoso, mas sempre surgem e surgirão hipócritas no nosso meio. Vocês devem encontrar gente má no nosso meio, gente que tem uma conversa de gente do mundo, gente que está sempre apontando o dedo sujo para os outros, culpando disso, culpando daquilo. E se mesclam no nosso meio e ficam aí, tentando dissuadir as pessoas da sinceridade, da pureza e da fé. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Não tem nada que mais alegra o nosso coração do que ver uma pessoa salva. Amém. Uma pessoa de Deus. Porque quando você nasce de Deus, você se torna uma nova criatura, nova pessoa. Aí você não tem que se esforçar para ser cristão. Você é cristão naturalmente. Amém. É como a árvore, como a laranjeira, o limoeiro, as árvores frutíferas. Como é que essas árvores dão frutos? Elas se contorcem toda, aí faz nascer um fruto aqui. Depois faz uma força danada, nasce outra fruta. É assim? As frutas vêm. Então, às vezes, você está tentando ser uma pessoa direita, mas você não nasceu de Deus. Você tem que nascer de Deus. Mas, bispo, eu não posso ser, eu não posso me gerar. Quem gera é o Espírito Santo, não é? É verdade. Mas o Espírito Santo vai gerar você a partir do momento em que você se encaminhar na direção dele. Porque às vezes, por exemplo, lá está o mundo, aqui está o reino de Deus. Você conhece a verdade, mas você está se encaminhando para o mundo. Você está na direção do mundo. Você faz o que o mundo faz, você pensa o que o mundo pensa, você fala o que o mundo fala. Você está se encaminhando. Então, enquanto você estiver na direção errada, o Espírito Santo não vai fazer nada por você. Mas quando você se converter, o que é converter? É mudar de direção. E começar a consertar os seus erros. Por exemplo, você está vivendo uma vida errada. Você está namorando, mas você vive com sexo com um rapaz. Você acha que isso é normal. O mundo diz que isso é normal. Você está dormindo com uma pessoa que é incrédula. Então, você tem que abrir mão disso.
Tanto você menina, como você homem também. Bispo, mas isso é doloroso. O que você acha que o reino de Deus é? É fácil entrar? É a coisa mais difícil que tem, meu caro. A salvação é a coisa mais difícil que existe nesse mundo. Nada é mais difícil. Porque você tem que negar a sua carne, sua vontade, seus desejos. Você tem que negar os apelos do seu coração. Então isso é que se chama conversão. Você se torce todo e começa a andar na direção de Deus. Oh, meu Deus. Cada passo que você dá é uma ferida, é um machucado, é uma chaga que você arranja no seu pé. Mas o Espírito Santo está vendo o seu esforço. E Jesus encontra com você e enche você do Espírito. E faz, porque nesse caminho você vai encontrar com Ele. Nem se preocupe. Você não tem que se preocupar. Eu quero o Espírito Santo. Nada disso. Você não tem que se preocupar. Eu quero nascer de novo. Você tem que se preocupar em negar a sua carne. Porque Paulo fala que os que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Não podem agradar a Deus. Mas os que se inclinam para Jesus, se inclinam para o Espírito, para a vida. Amém? Então você tem que se preocupar somente em fazer o que é certo, fazer tudo o que é certo. Você faz coisa errada, deixa de fazer essas coisas erradas. Eu falei de sexo, mas sexo é uma das coisas. Mas tem a mentira, tem o engano, tem a fofoca. Às vezes você é uma pessoa boa, mas você tem uma língua desse tamanho, não aguenta dentro da sua boca. Você está falando contra outra pessoa. Então você tem que, Deus, me ajuda, me tira essa língua grande, meu Pai, corta a minha língua espiritualmente, faz um jeito, dá um jeito. Amém, pessoal? Ora a Deus, Ele vai ouvir você, porque Ele está vendo que você está se esforçando para andar certo, viver no caminho certo. Amém, pessoal? Amém. Sabe por quê, meus amigos? Vou dizer para vocês uma coisa. Quando uma pessoa peca, ela fica refém, ela fica escrava daquele pecado. Quando a pessoa peca, ela fica sujeita à prisão do pecado. Quando confessa o pecado, se arrepende e confessa, estou livre. É assim que acontece. Então, se você vive no pecado, você vive na prisão. Então, o que vai acontecer com você? Nada. Você vai ficar na igreja e não vai acontecer nada. Mas se você errou, você pecou, você cometeu alguma coisa errada, meu Deus, tem misericórdia, perdoa-me meu pecado, eu não vou fazer mais isso. E mantém-se no caminho. Amém, pessoal? Se por acaso você caiu em tentação, meu Deus, tem compaixão de mim, volta, peça perdão, mas continue firme naquele propósito. O Espírito Santo vai cuidar de você. Amém, pessoal? Quer dizer, você não vai forçar a barra para receber o Espírito Santo. Deus! Não. Você vai forçar a barra para andar na verdade. Amém, pessoal? Jesus é a verdade. A gente tem que andar na verdade. Você tem que estar vestido da verdade. A sua consciência. Você pode ser pobre, você pode não ter muito dinheiro, nem para comer. Você pode ser uma pessoa que vive num aperto danado. Mas você tem que manter o seu caráter, a sua verdade, que você é rico. Amém? É isso que é importante. Não adianta você estar cheio, o bolso cheio, mas o coração cheio de erros, de pecados, de coisas erradas, de roubos. Entendeu? Sim ou não? Então, quando você anda na verdade, você está com o coração limpo, você vai ficar isso agora, com o coração limpo. Eu vou
aliviar o seu peso agora. Pode ter certeza, em nome de Jesus eu vou aliviar você aqui agora. Você vai ficar livre agora. Então, a partir do momento em que você estiver livre, conserva a sua paz. Amém? Conserva a sua consciência limpa, para que você não tenha do que se envergonhar. E o diabo não tenha o que te acusar. Amém, pessoal? Entenderam? Vocês compreenderam? Vocês fazendo isso, vocês vão guardar a salvação de vocês. Você vai preservar. Se sua mãe não quiser ir, seu pai, seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos, não esquenta. Cuide de você. Amém? E depois que você estiver com a sua fé alicerçada, fundamentada, cheia do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, aí sim, você vai em busca daqueles que estão perdidos. Amém? Mas primeiro, cuide de você. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Porque você, cada um de nós tem uma cara diferente. Não é? É ou não é? Você tem uma cara de mulher, o outro é homem, tem cara de homem. Um é branco, outro é negro, outro é mulato. Um é gordo, outro é magro, um é bonito, outro é feio. Há uma grande diferença entre nós. Mas todos nós, não tem homem nem mulher, nem feio nem bonito, nem branco nem preto. Não tem nada disso. Diante de Deus somos almas. Amém? Não existe homem e nem mulher, existe alma. Você é uma alma. E você é muito precioso com Jesus e para nós também. Amém? Uma alma. Uma alma. Pode ser desprezada pelo mundo, mas Deus ama você. Amém, pessoal? Você pode ser rejeitada, ter sido rejeitada pelo mundo inteiro, mas você é bem-vinda no reino de Deus. Amém? Você é de Deus, você é valioso, você é precioso. Jesus, se só você existisse nesse mundo de pecador, Jesus teria vindo nesse mundo para dar a vida para você.